Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Universidade das Nações Unidas promove em Maputo debate sobre finanças para o futuro, em contexto da busca de uma nova governança para a arquitetura financeira global. The program has generated a profound series of evidence-based advice, policy recommendations, and it has a very large capacity building mandate. Economista-chefe para a África do Banco Mundial analisa os constrangimentos e perspectivas do crescimento econômico sustentável da África subsaariana. Boa noite, bem-vindos ao Semanário Econômico, numa edição que vamos destacar a 19ª Conferência Anual do Setor Privado, que decorreu sob o signo da aceleração econômica, isto avaliando o desempenho que foi o pacote, ou que é o pacote de medidas de aceleração econômica. Foi o tema escolhido para o setor privado para esta CASP. Foi uma CASP a apostar todas as fichas na recuperação econômica de Moçambique. A 19ª Conferência Anual do Setor Privado, que terminou nesta quinta-feira em Maputo, na sua componente analítica e mais formal, tinha no pacote de medidas de aceleração econômica o seu foco no rescaldo do evento. A CTA avançou com a proposta de que a iniciativa reformista do governo, que considera maior nos quase 20 anos de história desta plataforma de diálogo público-privado, deve ser prolongada para além do tempo inicialmente estipulado de vigor das medidas, isto é, 2024. O governo assegurou uma linha de crédito no valor de 300 milhões de dólares americanos junto ao Banco Mundial para implementar a medida. A proposta de criação de valor do PAI preconiza que a medida deverá possibilitar, entre outros, um maior acesso ao financiamento para as micro, pequenas e médias empresas, até agora excluídas do acesso formal ao crédito. Espera-se ainda que venha a permitir um melhor acesso das micro, pequenas e médias empresas que já efetuam transações com instituições financeiras, empréstimos maiores a prazo mais longos para o investimento em ativos fixos, em melhores termos e condições em geral, e gerar efeito multiplicador de emissão de garantias que variam de um mínimo de 120 milhões para um máximo de 400 milhões de dólares americanos em financiamento. A CTA faz uma avaliação geral positiva da implementação do PAI, especialmente no que concerne à componente legislativa, que é a implementação efetiva das 20 medidas, e diz que o impacto das mesmas já se começa a fazer sentir no setor produtivo. Entretanto, a maior parte das medidas demandam tempo e fases críticas para a sua implementação efetiva. Outro grande impacto destacado durante essa nossa 19ª Conferência Anual do Setor Privado foi a aprovação da Lei de Trabalho, bem como a Lei de Investimento Privado. Portanto, esta combinação fez-nos crer que a CTA fez em 2018, em ter, portanto, conseguido paralisar a aprovação daquela lei, representaria uma bomba relógio para a nossa economia e também iria prejudicar o sindicato. Mereceu igualmente reparo positivo por parte da CTA o cronograma de implementação do Fundo de Garantia Mutuária de 450 milhões, cuja operacionalização está prevista para o segundo semestre deste ano. Gostaríamos de realçar a nossa convicção sobre a necessidade da extensão do período de vigência de algumas medidas do pacote de aceleração econômica pela sua complexidade e o seu impacto na economia, visto que elas têm o pendor de impulsionar ainda mais o desempenho
por nossa economia. Já para o governo, a CASP foi um sucesso, por entre outras iniciativas, ter sido o palco do lançamento do Guia de Boas Práticas, que vai normalizar as regras nos concursos públicos. Estamos cientes que devemos continuar focados na implementação de esforços para a contínua implementação de reformas e do quadro legal e institucional, vis-à-vis uma melhor administração pública e uma estrutura empresarial privada com instrumentos de gestão e monitoria eficientes para um ambiente de negócios mais saudável, dado que, em alguns aspectos, sentimos um vazio legal criado com o término do Plano de Ação para a Melhoria do Ambiente de Negócios. Com o setor privado, o governo diz que vai privilegiar o diálogo para a remoção das barreiras ao negócio e contínua melhoria do exercício da atividade empresarial em Moçambique. Reitero a promessa do governo em tudo fazer para um maior envolvimento do setor empresarial privado na dinâmica produtiva do país. Queremos sair de discursos bonitos para abraçar com realismo a vida real. Em conclusão, Mesquita afirmou que esforços conjuntos deverão centrar-se nas reformas do quadro legal e institucional para uma melhor administração pública e estrutura empresarial privada mais robusta. Fim da concessão em 2028 condiciona projeto de duplicação da N4. So yes, there's always room for improvement, but at this stage I think the biggest stumbling block in having sustained growth. Mais de 50 projetos de empreendedores jovens na autarquia de Matola terão financiamento. Queremos contribuir de forma muito efetiva na resposta ao grande desafio que temos do desemprego. Mozal apoia desenvolvimento local na Matola e Boane com $1,4 milhão para micro, pequenas e médias empresas. Os empreendedores desses distritos precisam de trabalhar conosco. E conforme anunciamos, temos a doutora Patrícia Justino, que é diretora-geral adjunta da Organização das Nações Unidas, ONU, que em Maputo esteve a participar, portanto, num painel de alto nível que se debruçou sobre um tema candente, que é esta questão da evolução da arquitetura financeira internacional, num projeto envolvendo o projeto exatamente UniWider, que está sendo implementado entre a ONU, a Universidade de Copenhaga e também o Ministério da Economia e Finanças. Doutora, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Este tema da nova arquitetura financeira mundial significa que a atual arquitetura falhou, ou já não responde aos atuais desafios dos países e das economias em particular. O mundo evolveu, não é? Portanto, este sistema de arquitetura financeira internacional que foi implementado pós Bretton Woods, foi implementado no seguimento da Segunda Guerra Mundial. E houve várias modificações, mas agora estamos numa altura em que temos tantos desafios de desenvolvimento que realmente temos que voltar a olhar e ver que tipo de políticas são mais adequadas ao tempo que nós estamos a viver agora. Acha que o mundo está aderente a encontrar, está desejoso a encontrar, está predisposto a encontrar essa nova arquitetura financeira mundial numa altura em que os países estão a reclamar bastante, estão-se a ressentir das difíceis condições financeiras em que têm que impulsionar os seus processos de desenvolvimento socioeconómico? Eu acho que 2024 vai ser um ano importante. Se vão haver modificações significantes, têm que ser feitas neste ano. Estamos a preparar-nos agora para a Summit of the Future em Nova York em setembro, onde em princípio todos os países do mundo vão assinar o Pact of the Future. Portanto, a altura é ideal agora para ouvir as vozes dos países do Sul e os países em desenvolvimento e quais são as necessidades
e quais são as reformas que são necessárias. Portanto, se houver um momento, tem que ser agora. Tem que ser agora e vamos mesmo daqui a mais breves instantes aprofundar as questões iniciais que deixou ficar. Vamos então, no nosso segmento de atualidades, aprofundar um pouco mais este Pact of the Future, conforme revelado aqui pela diretora-geral adjunta da Universidade das Nações Unidas, presente aqui nesta edição do Semanário Econômico. Para já, deixo-lhe ficar com os restantes títulos previstos para a presente edição. Entre os dias 14 e 16 de maio decorreu em Maputo a conferência organizada pela Universidade das Nações Unidas, UNUAD, em parceria com o governo através do Ministério da Economia e Finanças e outras entidades. Entre os vários assuntos aflorados, a grande preocupação tem que ver com o estabelecimento de uma nova arquitetura financeira global. Existe esta percepção, este sentimento e esta premência de que a atual arquitetura financeira global já não responde àquilo que são os desafios atuais do crescimento econômico e do desenvolvimento socioeconômico de uma forma geral. O evento reuniu várias individualidades dos mais diferentes segmentos da estrutura da sociedade moçambicana, desde a perspectiva acadêmica, passando pela sociedade civil até para as autoridades no domínio das políticas públicas. E um dos tópicos nesta conferência, que se debruçou sobre as finanças do futuro, a nova arquitetura financeira global, foi exatamente, no caso específico de Moçambique, como despoletar a questão do crescimento inclusivo. Apesar dos choques que o país tem estado a sofrer, sobretudo nos últimos anos, e tem estado em curso ao longo do tempo, implementação de uma série de programas e reformas sociais, sempre com o objetivo de melhorar o processo de crescimento inclusivo no país. O município da Matola anunciou que vai dedicar parte das suas receitas para promover ou implementar um projeto de geração de emprego jovem na urbe. O município da Matola garante que vai abrir este ano uma linha de financiamento de 7 a 14 milhões de meticais para financiar projetos juvenis em vários ramos de atividades. Segundo o presidente da Edilidade, Júlio Parruc, a iniciativa será um contributo do município para atacar a questão do desemprego, que abrange cerca de metade de jovens que compõem 60% da população da Matola. Apesar de ser um dos municípios mais industrializados e ricos do país, Matola também reclama de índices elevados de desemprego. Parte maioritária da população, a juventude, é que mais sofre com este fenómeno. Para os poucos que empreendem, o município percebeu que lhes falta dinheiro para seguir em frente. Por isso, a Edilidade prepara-se para alocar parte dos seus recursos financeiros para empoderar projetos de jovens. Pelo menos o máximo de 14 milhões de meticais dos mais de 700 milhões que esta autarquia coleta em impostos anualmente serão destinados a projetos inovadores. Nós estamos a construir este grande projeto, que é de intervenção do município da cidade da Matola no grande problema e desafio que temos da empregabilidade da juventude. Queremos contribuir de forma muito efetiva na resposta ao grande desafio que temos do desemprego, da geração de renda, da ocupação e da participação da juventude na economia local. O município fala de financiamento a 50 projetos numa primeira fase. Neste novo ciclo de governação municipal 2024-2028, ao nível da cidade da Matola, o município quer pôr também a sua mão. Queremos contribuir com cerca de 1,5% a 2% da receita anual para entregar à juventude, de modo que os jovens possam também contar com o município para empreenderem, para fazerem negócios, para ocuparem espaços no mercado, para sustentarem as suas vidas e nunca perderem a esperança. Então está aqui uma oportunidade muito grande. Estamos a estruturar este projeto de modo a que seja aprovado pela Assembleia Municipal e possamos ainda este ano promover o financiamento, que poderá abranger anualmente a mais de 50 jovens com projetos concretos e fluidos
de investimentos, de negócios, de atividades para que possam gerar renda, possam alimentar as suas famílias, possam se autoalimentar e também empregar a mais jovens. Ainda em concepção, a janela de financiamento aos projetos juvenis da Matola terá tetos mínimos e máximos ainda por definir. A TRAC, concessionária da N4, também manifestou o desejo de ver estendida a concessão sobre a infraestrutura que explora há já mais de 20 anos. A TRAC acha que é oportuno esta extensão na medida em que do plano que tem para o desenvolvimento da infraestrutura inclui o estabelecimento de novas facilidades adjacentes a esta importante via do corredor de desenvolvimento de Maputo. A concessionária sul-africana TRAC diz que vai negociar a possibilidade de extensão do contrato de exploração da N4 para além de 2028, ano do fim do atual acordo que tem com o Estado moçambicano. Com vários projetos em carteira de melhoria e duplicação das vias da N4, a TRAC revela que esses investimentos estão encalhados à espera de uma definição sobre o futuro da concessão, que termina em 2028. Há quase 30 anos que a TRAC explora a N4. Durante este período, a concessionária sul-africana modernizou a estrada, de via degradada e quase sem asfalto em grande parte do seu percurso, desde a fronteira com a vizinha África do Sul até ao Porto de Maputo. A TRAC construiu uma nova estrada, introduzindo a P3 que facilita a mobilidade e segurança rodoviária. Atualmente, a N4 constitui uma importante infraestrutura do corredor de desenvolvimento de Maputo. Com os investimentos já realizados, a mobilidade de veículos incrementou, com impacto para a subida do volume de carga rodoviária proveniente da África do Sul, com destino ao Porto de Maputo. We see, looking now for 30 years into the future, those infrastructure developments that need to take place to feed traffic towards the harbour, whether it's road or rail, must be in place to have a successful concession on this side. But it also is necessary for us to have growth on the exports to have a successful road on the other side. Com impacto comprovado na sua relação com o Porto de Maputo, a TRAC continua a investir na melhoria e ampliação da N4. Por exemplo, atualmente a TRAC diz que tem em carteira vários projetos de duplicação da rodovia, mas para já nada pode avançar antes de saber do futuro da TRAC em Moçambique, visto o contrato terminar já em fevereiro de 2028. A concession has a fixed period, that is the contract that we've entered into. However, for us, we see a future beyond 2028. It's not a decision that we can make on our own. It will involve government to say they buy in, but it's also up to us to provide innovative ideas and to come to the party to bring in those ideas so they can buy into it and see value in extending this concession beyond its end time in 2028. Para o Banco Mundial, os investimentos nos corredores, incluindo rodoviários, constituem prioridades de desenvolvimento do país. O banco encoraja, por isso, a TRAC para iniciar negociações com o governo para o arranque dos investimentos na N4, via de grande influência e impacto na transformação socioeconómica no perímetro por ele abrangido. O megaprojeto Mozal diz que tem 1,4 milhões de dólares para empreender com empresas moçambicanas ao nível da sua circunscrição, a província de Maputo. Trata-se de um esforço da Mozal para empoderar as micro, pequenas e médias empresas nacionais. Mega projeto da indústria de alumínio Mozal aloca 1,4 milhão de dólares para estímulo econômico de micro, médias e pequenas empresas da Matola e Boane, da província de Maputo. Além de suprir as necessidades financeiras, a Mozal diz que o fundo vai contribuir no aumento das competências das micro, pequenas e médias empresas em matéria de gestão e expansão de negócios. Quando foi aqui implantada no ano 2000, a Mozal encontrava-se praticamente no meio semi-rural. Nos anos que se seguiram, vários empreendimentos foram surgindo, atraídos por este megaprojeto. Cercado por várias comunidades, a Mozal percebe que se registra um fraco desenvolvimento à sua volta, apesar dos esforços das comunidades em iniciar projetos de autoemprego através da criação de pequenos negócios.
A Mozala, percebendo-se que está no meio, nas comunidades, e também em cidades como Matola e Boane, as nossas atividades são exercidas em Matola e Boane. Entendemos que as populações, neste caso as comunidades, as empresas e os empreendedores desses distritos precisam de trabalhar conosco. E alguns desses empreendimentos e organizações não têm a capacidade ainda de trabalhar conosco. Por isso que desenvolvemos o projeto Chuvuco. O projeto Chuvuco é um projeto virado para uma orientação econômica das comunidades e não só. Em curso desde a implantação deste projeto há mais de 20 anos, a interação com as comunidades resultou em lições e experiências que permitem a Mozala intervir cada vez mais e melhor no apoio ao desenvolvimento local. Este projeto faz a identificação, fez a identificação dos desafios que as pequenas organizações, neste caso pequenos empreendedores e pequenas empresas, têm no exercício das suas atividades e desenhou o pacote de intervenção que inclui a formação, inclui também o financiamento dos seus projetos e também inclui o registro destas. Com a duração de 3 anos, o projeto terá um fundo rotativo para beneficiar outras iniciativas. Orienta esses empreendedores e pequenas empresas para o seu registro, mas também a formação, de tal forma que, quando receber o financiamento, que é também parte deste projeto, possam usar o financiamento de melhor forma. E este financiamento, uma vez retornado, se é retornado no tempo certo, há também um prêmio para esses pequenos empreendedores, de tal forma que possam voltar a investir para a sua organização. E desta forma achamos que o fundo portanto, é um fundo que circula de uma organização para outra e pensamos que vamos abranger cada vez mais organizações. Em caso de devolução do financiamento dentro do prazo, o beneficiário poderá ser estimulado com novos fundos para a expansão de seus negócios. O Banco de Moçambique decidiu pela revisão das notas e moedas do Metical. O lançamento de uma série de notas e moedas do Metical, a série 2024, cuja circulação efetiva terá o início no dia 16 de junho de 2024, que, como bem sabe, é o dia do Metical. O governador explicou ainda que a nova série é resultado de um processo contínuo de revisão típico dos bancos centrais, que ajustam suas notas e moedas a cada 5 anos para acompanhar novas tendências de design e segurança. Assegurou que as novas notas e moedas vão circular simultaneamente com as da série de 2006, que continuam a ter curso legal e obrigatório. Zandamela enfatizou, no entanto, que o Banco de Moçambique providenciará a informação relevante e coordenará todos os aspectos técnicos desse processo para assegurar a transição tranquila para a nova fase de vida do Metical, a moeda nacional. Vistos os assuntos no âmbito doméstico, vamos agora abrir a nossa perspectiva para o plano internacional. Batalha mundial por chips intensifica-se com o aumento de subsídios de 81 mil milhões de dólares. As superpotências lideradas pelos Estados Unidos e pela União Europeia canalizaram cerca de 81 mil milhões de dólares para a produção da próxima geração de semicondutores, aumentando o confronto global com a China pela supremacia dos chips. É a primeira vaga de cerca de 381 mil milhões de dólares destinados por governos de todo o mundo a empresas como a Intel Corp e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company para aumentar a produção de microprocessadores mais potentes. Este aumento levou a rivalidade entre Washington e Pequim sobre tecnologia de ponta a um ponto de viragem crítico que deverá moldar o futuro da economia global. Os planos de investimento
atingiram um ponto crítico nos Estados Unidos, onde as autoridades revelaram no mês passado 6,1 mil milhões de dólares em subsídios para a Micron Technology, o maior fabricante americano de chips de memória para computadores. Esta foi a última subvenção de vários milhares de milhões de dólares para uma instalação avançada de fabrico de chips nos Estados Unidos, coroando uma série de compromissos que rondam os 33 mil milhões de dólares para empresas como a Intel, TSMC e a Samsung Electronic Company. O presidente Joe Biden abriu essa torneira de financiamento com a sua assinatura 2022 Chips and Science Act, prometendo um total de 39 mil milhões de dólares em subsídios para fabricantes de chips, adoçados por empréstimos e garantias no valor de mais de 75 mil milhões de dólares, mais créditos fiscais até 25%. Estados-membros do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento reúnem-se em finais deste mês em Nairobi, no Quênia, com enfoque na resolução da dívida dos países africanos, a pedra angular da reforma da arquitetura financeira global. Este ano, a questão da dívida africana será um dos principais pontos de discussão. O tema do evento é Transformação de África, o Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento e a reforma da arquitetura financeira global. O Grupo do Banco estima que a dívida externa total de África, que se situava em 1,12 mil milhões de dólares em 2022, aumentou para 1,15 mil milhões de dólares até finais de 2023. Com as taxas de juros globais no seu nível mais elevado dos últimos 40 anos e à medida que vários títulos de dívida emitidos por países africanos atingem a maturidade, não faltam desafios para este ano. A África pagará 163 mil milhões de dólares apenas para dívidas este ano, um aumento acentuado em relação aos 61 mil milhões pagos em 2010. O governo zimbabuiano tem vindo a envidar esforços para manter o ZiG à tona desde o seu lançamento no início de abril, tendo as autoridades lançado uma ofensiva contra os cambistas ilegais e informais de moeda estrangeira. Algumas empresas, como os supermercados, têm cobrado aos clientes que pagam na nova moeda um prémio acima da taxa de mercado, enquanto o ZiG está a ser rejeitado pelos comerciantes informais. O Banco Central do Zimbábue decidiu impor a utilização do ZiG como unidade de câmbio oficial para as transações. Esta é a quarta tentativa do Zimbábue de ter uma moeda local no espaço de uma década, tendo o país da África Austral abandonado o Zim-dólar no mês passado, depois de este ter perdido 70% do seu valor desde o início do ano. E conforme referimos no início do programa, a Universidade das Nações Unidas, conhecida pela abreviação UNIWIDER, organizou um painel de discussão sobre a evolução da arquitetura financeira internacional. O evento decorreu entre os dias 14 e 16 de maio aqui em Maputo, que voltou-se para a discussão e que contou com uma discussão sobre a temática específica das finanças para o futuro. É preocupação, conforme podemos perceber no início da comunidade internacional, na verdade, é preocupação encontrar uma nova arquitetura financeira global que responda aos atuais desafios, sobretudo que responda à evolução que a sociedade conheceu. É este tema que, entretanto, a doutora Justina foi aflorada nesta conferência. Disse-me que está-se à busca de novas formas de responder e disse que os países estavam mais ou menos aderentes porque este é o momento atual. Por que é que este é o momento atual, efetivamente? Essencialmente é a recuperação da pandemia, do Covid, é a aceleração das mudanças climáticas e estamos neste momento em que uma série de crises convergem. No topo disso temos a invasão da Rússia da Ucrânia, que levou a pressões inflacionárias, que têm provocado dificuldades em vários países. Portanto, estamos numa situação em que
alguém chamou de polycrisis, numa situação em que temos múltiplas crises que têm que ser ajustadas e que têm que ser, todos os países do mundo têm que responder. Portanto, se não fizermos nada agora, arriscamos a estes problemas tornarem-se cada vez mais difíceis. E qual é o conteúdo que está sendo pensado para preencher essa nova arquitetura financeira global e especificamente em que ela vai diferir da situação anterior ou da situação atual, porque esta arquitetura ainda efetivamente está em vigor? Portanto, vamos ver, tem a ver com as várias discussões dos países membros das Nações Unidas. Há uma série de conferências de alto nível que vão ocorrer nos próximos meses. A mais importante vai ser a Summit of the Future em Nova Iorque em setembro, portanto é importante que todos os países estejam representados nessas discussões. E várias discussões, portanto, uma das discussões principais é como é que vamos enfrentar a dívida, o problema da dívida externa. Outras propostas que estão na mesa são as reformas do Banco Mundial e do FMI, em termos de maior representação dos países em desenvolvimento. Temos várias questões sobre crédito, as agências de crédito, até que ponto é que se podem ser reformadas. Há uma grande quantidade da dívida externa está nas mãos de agentes privados. Portanto, há uma série de discussões à volta desses assuntos que têm que ser resolvidos. Esta policrise, como qualificou, no fundo é uma oportunidade para uma mudança já há muito desejada da arquitetura mundial, porque não é de agora no contexto da crise pandémica e das tensões geopolíticas que os países, sobretudo do sul global, têm estado a reclamar por uma nova configuração das finanças globais. Não é nada destas propostas, nenhuma destas propostas são novas. O que estamos no momento é que existe apetite político para as mudanças. E realmente chegou-se a uma conclusão que há vários países que estão a enfrentar uma dívida externa e financiamentos enormes, principalmente tendo em vista as mudanças climáticas e como as políticas para enfrentar esses problemas. Portanto, os orçamentos são de uma magnitude tão grande que chegou-se ao momento em que realmente alguma coisa tem que ser feita. E o que é que está pensado para dar, digamos assim, robustez ou sustentabilidade a essa nova arquitetura, para que ela não falhe, para que ela seja não só sustentável, como também eficaz nos seus propósitos? Portanto, dois aspectos. Primeiro, os países da Europa do Norte e dos Estados Unidos estão finalmente a enfrentar o facto que é necessário haver redistribuição ao nível global, não só em termos nacionais, mas também a nível global. E, por outro lado, também há a necessidade que os países do sul global se unem e que tenham uma voz ativa neste processo. Portanto, por exemplo, é muito importante que países como Moçambique tenham uma posição clara e, em termos de o que é necessário para os governos nacionais funcionarem nesta arquitetura. Portanto, é necessário, e o objetivo da conferência foi realmente ampliar essas vozes. E como é que a UNIWIDA está a ajudar os países a estabelecerem, digamos assim, os seus posicionamentos ou os seus roadmaps em direção a esta representatividade na nova arquitetura financeira global? O que nós estamos a fazer é tentar facilitar diálogos. Já tem uma expectativa, já existe uma expectativa concreta do que vai ser a declaração final da conferência de setembro em Nova Iorque? Ainda não, ainda estão em discussões. Portanto, o que o secretário-geral fez ultimamente foi o apelo para que haja uma maior representação possível dos países do sul global na Summit of the Future e continue com as discussões e as negociações. Patrícia Justino, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Continuaremos a seguir este tema tão pertinente que é a nova arquitetura global e as finanças para o futuro, na verdade, no contexto em que os países vivem de crise, tensões geopolíticas. Uma saída desta situação é tudo que os países têm estado
neste momento a procurar para se desenvencilhar desta situação bastante caótica. Muito obrigada pelo convite. Fizemos assim este apontamento relativamente a este evento que tem que ver com a busca de uma nova arquitetura para as finanças globais. Na verdade, um tema que está dentro de um contexto muito mais amplo do ponto de vista da reforma de todo um contexto das políticas ou das relações internacionais. Vamos fazer então uma breve pausa. Logo a seguir retomaremos a escalada do nosso programa. Não saia daí e até já. Este é o Semanário Econômico. Auguramos um fórum produtivo e que o mesmo sirva para fortalecer e solidificar o interesse que as empresas possuem na contratação de mão de obra jovem e oferta de estágios pré-profissionais. Uma vez mais, felicitamos a todos, em particular as empresas que decidiram abraçar esta plataforma de empregabilidade, Field Red. Saibam que com a vossa atuação estão a contribuir para a materialização dos objetivos do governo, o objetivo de ter e de oferecer mais e melhores empregos para os moçambicanos. A estratégia adotada pela Sasol passaram necessariamente por ver os outros atores ao nível nacional que podiam contribuir para direcionar a Sasol para o desenvolvimento do capital humano de uma forma sustentável. E é nesta cadeia de atividades em que a gente vem e abraça o projeto Field Red, como parte da nossa estratégia de continuar a capacitar os jovens para aquilo que são as necessidades do Sasol, presentes e futuras. Esta é uma segunda chance que se está a dar ao jovem formado. É um licenciado, é um técnico médio e que por alguma razão não conseguiu emprego num espaço curto de tempo. Nós convidamos a refletir o que é que está de errado na pessoa desse jovem. Fazemos a formação para ele melhorar a sua apresentação pessoal, a sua postura nas entrevistas. A Sasol foi uma das primeiras parceiras da Field Red. A Sasol acreditou neste trabalho da Field Red, tanto mais que nos deixou agora um desafio. A Sasol apoia o governo de Moçambique na província de Inhambane através da construção de um centro de formação profissional. E a Sasol diz, agora façam uso destas infraestruturas. Somos financiadores do programa e nós acabamos de renovar o nosso acordo com a Field Red para mais uma época de 3 anos. Estamos felizes com o trabalho que estamos a fazer com a Field Red, que permite que jovens saídos da formação nas universidades e em escolas técnicas possam ser preparados para o mercado. E vamos então ao tema de fundo da presente edição. Conforme anunciamos, vamos lançar um olhar para o Africa Pulse, que é este relatório que já fizemos referência em edições anteriores do Semanário Econômico, que retrata sob a ótica do Banco Mundial o processo de crescimento do continente africano. Este relatório foi recentemente divulgado em Washington pelo Banco Mundial e temos hoje a oportunidade de conversar com uma das figuras que esteve por detrás da estruturação
deste relatório. Falo de Andrew Debelin, que é o economista-chefe para a África do Banco Mundial. Andrew, welcome to our weekly business show and welcome to Maputo, to Mozambique. Thank you so much, Joan Carlos. It's a pleasure to be here. Well, I will start you to ask, in your point of view and in the context of the Africa Pulse, what are the key factors that currently pose the risks or threats to the African economic growth in sustainable ways? Thank you. So Africa Pulse is a biannual publication that the Office of the Chief Economist for the Africa region puts out. And it usually comes out in October and April. So what we do there is to try and capture the near-term macroeconomic outlook, these high-frequency, rapidly changing indicators for the region. This could be, growth, it could be inflation, it could be debt, and typically these things move because either domestic events happen or some external events happen. So what we show in the latest Africa Pulse is that we're beginning to see a fragile recovery. Okay, so that means there's some recovery, but at the same time, that recovery is fragile. So let me explain. Very fragile. Well, or not that much. Let me explain the sources of the fragility, and then you can decide whether it is very or it is moderate or low. Okay. So first, on the recovery part, for the first time, we're beginning to see the economic growth actually rebound to about 3.4% per year this year. That was compared to 2.6% in 2023. And we project that in 2025, it will go up to about 3.8%. And that's primarily because of recovery in private consumption. So the other sources of growth, typically government consumption, investments, are very subdued. And for government, because all the governments are now trying to reduce their debt, so they don't have a lot of money to spend. And for investments, precisely because interest rates are really high, and so businesses can't really borrow easily. So that is what is constraining the recovery, but it's mostly driven by private consumption. Now, we say that this is really fragile for 4 reasons. The first one is precisely because it's being driven by private consumption. So that cannot be something that's sustainable over the long term. We need investments, okay? Whether that is public or private. The second reason it is fragile is because a lot of countries are saddled with a lot of debt. And this debt leads them to service their debt at very high cost. In other words, in 2023, on average, African countries spent 47% of their revenues in servicing debt. So that's money you can't spend on education, on health, on infrastructure, right? Water, sanitation, and so on, right? All these things are needed badly. So that's money you can't spend on that. So that's the first problem. The second problem is that a lot of the alternative financing to government spending has dried up. So investments from China that have been very important for infrastructure investments in Africa has slowed down a lot. Investments, as we talked about, has slowed down a lot. And commercial financial markets like Eurobond that African countries were able to go and use as a substitute for, that also has been shut off. And for the countries that try to go there, 3 countries have so far done that, Benin, Cote d'Ivoire, and Kenya. The premiums, the interest rates are very, very high. They're very costly. Okay? And then on top of that, you have conflict and violence, and you have climate change, which is disrupting production and leading to a lot of food insecurity in the region. So combined, these are the sources of fragility. So I'm going to leave it to you to decide whether, in fact, it is. For me, it's a very tricky context for the African economy. My question now is, there is a way that the African economy
can pursue to foster the economic growth in sustainable ways. What is the way out now that can be seen in immediate term, at least? Yeah. So I think the most important thing is to remember that African countries need to reform. They need to do serious, durable reforms. And the way to do that is, first and foremost, to stabilize the macroeconomy. So the things you would need are stability of two types. One is macro. In other words, you need to bring inflation down. That has happened for the most part for many countries now, except for a few. You need to reduce debt. And to reduce debt, you have to be very transparent about how you do, you manage debt. Now we can talk about later on what the role of the international community needs to be in terms of helping countries get out of high levels of debt. But on their own, they need to reduce debt. And one of the things to do that is to increase domestic revenue. Because in the end, these countries have to finance their own development, right? So it's really important to increase domestic revenue. What that means is the structural reforms should focus on expanding the productive capacity of the economy. So you have to invest, or at least create conditions for investments to come into agriculture, to industry, right, to a lot of other sectors, right? So that's one thing. The second thing they need to do is, in order to grow, is to really try and reduce a lot of the impediments to growth, such as, energy. It's a major impediment, right? Road network, railway network, transport systems, right? Really connect. And then the third thing is to trade with each other a lot more. Well, the African economies, mainly the government, are facing very restrictive conditions. You cited here the risk of the debt now. There's a very, very slim space, fiscal space for the government. How will the African government free themselves from this vicious circle of the debt? The first thing to do is just be very transparent about where your debt comes from. So that's one thing. The second thing is, if you're going to free yourself from this debt, you have two choices. One is to increase revenues or reduce expenditures, or both. Right? On the expenditure side, the most important thing is twofold. One is you need to be efficient, be really, really meticulous about what you spend your expenditures on, protect the poor first and foremost, right? Basic services like education, health, water and sanitation, energy, those things are really, really essential, so you need to protect that. You need to protect some spending that is really going to create the conditions for durable growth, so you need to spend on core issues of infrastructure. So that's on the expenditure side. On the revenue side, you need to be able to collect what you're owed. A lot of countries in Africa don't collect enough revenues. Even the taxes that they're owed, they don't, especially when it comes to extractives. The second is be efficient in the way you collect, right? So you can do a lot of things in terms of the effort to collect taxes, the administration. You could use technology in order to try and reduce, leakages and corruption and so on, right? So you could do that. But you could also start taxing things that you don't tax right now, which are major sources of revenue, like property taxes, which a lot of countries in Africa don't do. So, for example, in Africa, we know that only 0.4% of parcels, urban parcels, are actually taxed. The parcels, right? Like these plots, only 0.4%. And in general, African countries get maybe 0.4% of GDP in property taxes. So there is a lot of room to create, to generate more revenue. You mentioned on the beginning of our conversation that
there must be a very, very deep reform, I understand. Reform needs to be done. Yes. Actually, the African economies are coming from reform and reform. They actually don't finish the previous reform, they started a new reform. Yeah. What is the range of the current reform? Exactly. Reforms are one of those things economists cannot stop doing. Because if you stop reforming, you're going to be stagnant. Because what happens is you reform in one stage, okay, and new sets of issues arise because of that reforms. Because the economies are dynamic. Once you reform, the populations will react, the businesses will react. Some of it will be positive. Sometimes you don't even have time to assess the reform that you done previously. So that's why my question. So I think, what's the depth of the reforms that you can do? We have lots of areas where we need to do reforms. Okay, so for example, we talked about macroeconomy, right? But that is just in order to stabilize the conditions under which investors, both domestic and foreign, can assess whether, in fact, if they put their money in this economy, that they're going to actually have huge payoffs, right? They have to think about, they have to calculate, do I want to take risks? So that is on the macroeconomic stabilizing. But then there are specific things about sectors. Is the education system, what you get out of the education system desirable? Okay, if you want to really create a very skilled workforce, well educated, that are going to be able to absorb all the technologies in the world, but also create new ones, is that education system really, really in place? Are they up to speed for these kinds of reforms? Do you have the infrastructure to deal with climate change, right? We are confronted with these massive risks in the world, like climate change, right? Which destroys roads, creates all kinds of problems in terms of production. The question becomes, do we have the types of infrastructure, whether that's roads or sewage systems or water and sanitation, that it will actually be able to survive climate change, right? So the types of reforms we need to do, the structure of reforms we need to do are deep, but you don't have to do all of them all at once. You need to think about what are the priorities that you need to do now. The big priority right now is to stabilize the economy. Can you do it efficiently in the context of this context of the global economic environment that is very, very unstable, very uncertain? Yes. What is the space for the African economy here to find the own way for the growth in sustainable ways? In a way, that is why we need to do domestic reforms, right? Because in the end, domestic reforms are much more superior to what happens outside, right? So right now we have a lot of geopolitical tensions in the world, and the geopolitical tensions create lots of risks for African countries. One of them is if all of a sudden you hear the word like onshoring or friendshoring, which is the countries are beginning to cluster around friends. They're going to source their products from friends, right? So that creates all kinds of problems for countries. Now, I think the reason why, for African countries, the reason why you want to do these reforms are threefold. One is, if you do domestic reforms, you signal to your own domestic investors and foreigners that you're serious, your domestic reforms are credible, and that they want to actually invest in this. So that's one. Two, in order to protect yourself from the risks that come from international tensions, you definitely want to build resilience. Part of that resilience is to build domestic capabilities and production, but also to try and trade intra-regionally. So African continental free trade becomes really, really important in this context. The third thing is you need to diversify who you trade with. So it will be very risky for African countries to take sides in this geopolitical competition, right? Instead, you should just trade with everybody, trade with yourselves, because that provides an alternative to the risks that come,
and increase the product capacity of the domestic. Do you think that this initiative, African Free Zone trade, is one way in that direction? Absolutely. I think that one of the advantages. So African countries right now trade mostly with outsiders. So 80%, right? 80% of African trade is with outside Africa. Only 20% of trade comes from one African country to another, right? So that's a huge imbalance. In most places in the world, say Europe, East Asia, North America, it's about 50, in some cases up to 70%. So 70% of trade from Europe comes from another European country. It doesn't mean that you reduce the trade. The volume of trade can go up, but the ratio should balance out a little bit. But what that will do is, when you have a shock, like the one we had, say, when the war in Ukraine broke out, and all of a sudden in all of Africa, there were lots of countries where there was hunger, there was inflation going out of control, and so on, right? What having alternative trade patterns will do, such as, say, continental free trade, will be to build resilience and to reduce the risk of relying too much on one country for wheat or whatever, right? So continental free trade can be a source of resilience. It can also be a source of creating a lot of other opportunities for African entrepreneurs, because the markets will be larger. It will bring in a lot more competition. So the quality of products and the variety will be larger. You can build bigger companies because now they can serve bigger markets, right? So productivity will all go up. And so there's huge benefits. In fact, we find out in our own studies that if African countries really commit and to implement African continental free trade, you could get almost 40 million people out of poverty, right? So these are really, really important numbers. So how do you see the role of international community and the partners of development for Africa in this context to help the continent find its own economic growth in sustainable ways? Yes. I mean sustainable ways because we have a benchmark here. People are still thinking about the pre-pandemic situation. Will African economies ever go back to that average of economic growth? Yeah. The pre-pandemic average. Yes, and we have to be hopeful, right? Because somebody said that the future belongs to those who are optimistic and hopeful, right? Now, the pandemic was a real shock. It literally shut down everything about the economy and life, right? And so it left a lot of scars, both economic but also social. Learning suffered a lot, businesses suffered a lot, government revenues suffered a lot. Part of the real high, debt in Africa today were precisely because of what happened during the pandemic, right? In order to protect businesses, families, and other, vulnerable populations, the governments have to spend a ton of money, and that's part of the reason why we have debt. Now, can African countries get back to that? So, in the Pulse, we show that, last year it was 2.6%. This year, it's 3.4%. Hopefully, that will be the beginning of a recovery. We don't know. That will depend on the reforms that African countries do and what happens, of course, around the rest of the world. So what can the rest of the world do? One is that I think it's really important for the rest of the world to recognize that Africa's growth is really, really, really important for global development. Why do I say that? One, this is the youngest continent with a growing population. So increasingly, the working force for the world in a few decades will mostly be here. And that has huge advantages because you need young people in order to be able to have a really robust economic growth, right, and investments. So investing in the people in Africa by African, of course, governments, but also international, interest in international development community is crucial, because that will be it could be a major source of an engine of growth
for the world, not just in Africa, but for the world, as Asia has become the last 40 years. Right? So that's one reason why they should care. To do that, it's really, really important for Africa, for the international community to think about how to free up fiscal space for African countries to be able to invest in their people, in the infrastructure that they badly need, and so on. And to free up that fiscal space will require that, in fact, for a lot of these countries that have a lot of debt problems, there ought to be some conversation about either debt forgiveness or debt restructuring. So that can be one way for. To conclude, Africa needs a new hope or a new model of its economic growth? We need hope that is based on a new model of economic growth. Andrew de Belin, thank you very much to be here in our show. I hope to see you anytime soon again. Thank you. It's a pleasure to be here with you. Fizemos assim então este tema de fundo hoje com Andrew de Belin, economista-chefe do Banco Mundial para a África. Estivemos a analisar as perspectivas económicas para a África refletidas na publicação Africa Pulse, que já fizemos aqui referência, e olhamos para o alcance das recomendações que foram tratadas nesta publicação e assim também lançamos algumas conjecturas sobre essas mesmas perspectivas, até o qual essas perspectivas podem ser execuíveis ou realísticas. Vamos fazer agora uma breve pausa no programa, voltamos logo a seguir. Estamos em manobras de retirada aqui do Semanário Econômico por hoje, mais tempo ainda para ficar a conhecer as incidências que marcaram a presente edição. Truck diz que o Banco Mundial é a favor das negociações com o governo para a extensão do contrato da concessão da N4. To have growth on the exports, to have a successful road on the other side. Serão disponibilizados 14 milhões de meticais para financiar projetos de negócios de jovens. Poderá abranger anualmente a mais de 50 jovens. Disponível $1,4 milhão para o estímulo econômico de micro, médias e pequenas empresas da Matola e Poane. O VUCO é um projeto virado para uma orientação econômica das comunidades. Por agora é tudo, é o ponto final a esta edição do Semanário Econômico. Tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia. O convite está renovado para um próximo encontro, já sabe, daqui a 7 dias, sensivelmente aqui no Semanário Econômico, no STV Notícias, onde a gente se vê. Boa noite, muito sucesso e até lá. PNI, milhões de braços, uma só força.